Às vezes a gente pensa que está se afastando de Deus, mesmo fazendo um monte de coisas na igreja. Mas e se você estiver mais perto dele do que imagina? Não tem certeza? Vou te contar 4 sinais que mostram que você pode estar se aproximando de Deus sem perceber. Antes de mais nada, lembra que andar com Deus não tem receita pronta. O que importa é como está seu coração e se você está servindo a Ele de verdade. Neste texto, você vai entender melhor como Deus vê seu crescimento e amadurecimento espiritual. Também vai aprender como ter uma relação mais profunda com Ele. A palavra de Deus vai te trazer novas experiências. Então, quais são esses sinais? Primeiro, você obedece a Deus sem muito esforço. Se você acha fácil fazer o que Deus pede, isso é um bom sinal. Mostra que você não está pensando só em si mesmo e que está comprometido com Deus. Quando você faz as coisas que Ele pede, mesmo que pareçam pequenas, isso alegra o coração de Deus. Não é o tamanho da ação que importa, mas sua obediência total. Isso aconteceu com Abraão, lá no livro de Gênesis. Deus pediu coisas difíceis para ele, mas Abraão sempre obedeceu. Por exemplo, Deus disse para ele deixar seu país, seu povo e a casa do pai dele para ir para uma terra nova. E Abraão foi. Toda vez que ele obedecia, algo mudava na sua relação com Deus. O mesmo acontece com a gente. Cada vez que obedecemos a Deus, ficamos mais íntimos dele. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus, e isso só foi possível porque ele era obediente. Deus só fica comprometido com quem obedece a ele. Sua obediência faz com que as promessas de Deus se cumpram. Se você olhar bem a Bíblia, vai ver que muitas promessas de Deus têm condições. Tipo, se você fizer isso, Deus fará aquilo. Isso mostra o quanto a obediência é importante para Deus. Ela mostra humildade e entrega total. A obediência fortalece sua fé e determina se sua história vai ser como a de Abraão ou como a de Saul. Os dois receberam instruções de Deus, mas a forma como responderam mudou o rumo da vida deles. Abraão sempre seguia as instruções de Deus direitinho, mas Saul não. Por isso, Saul perdeu a presença e a aprovação de Deus. Na Bíblia, em Samuel, diz que obedecer é melhor do que fazer sacrifícios. Deus prefere que a gente obedeça do que ofereça coisas a Ele. Se você rejeita o que Deus diz, Ele pode te rejeitar também. Então, se Deus está te dando instruções agora, é porque Ele quer melhorar sua relação com Ele. Quanto mais você prestar atenção e fizer o que Ele pede, mais perto de Deus você vai ficar. Deus se interessa especialmente por quem obedece totalmente, não só pela metade. Quando você ama e respeita Deus, você segue os caminhos dele. E essa é uma forma de ter um relacionamento mais próximo com Ele. Ei, você já parou para pensar que às vezes nossa fraqueza pode ser um sinal de que estamos obedecendo a Deus? É verdade. Toda vez que a gente segue o que Deus pede, estamos mostrando humildade. E sabe o que isso faz? Nos dá uma chance de entender melhor o que Deus pensa. Na Bíblia, tem uma parte que diz que Deus vai ensinar seus caminhos para os humildes. Então, se você perceber que Deus está compartilhando segredos com você, é um bom sinal. Quer dizer que você está crescendo na sua fé. Deus não sai por aí contando seus planos para todo mundo. Não. Ele só fala essas coisas para quem é leal a Ele. Lembra da história de Abraão? Deus contou para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu porque Abraão obedecia a Deus. Quando a gente entende os pensamentos de Deus, a gente fica mais próximo dele. Então, se você está seguindo o que Deus pede, você está andando junto com Ele. Outra coisa que pode acontecer quando a gente está crescendo na fé é sentir uma paz que não dá para explicar. É como se tudo ficasse mais fácil, sabe? Mesmo que você não consiga dizer o porquê, você sente que Deus está com você. É o jeito dele de te animar na sua caminhada. Essa facilidade também aparece quando a gente para de se preocupar tanto. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, você sente que Deus está cuidando de você. Você fica mais tranquilo, mesmo quando não sabe o que vai acontecer. É como se você lembrasse o tempo todo que não está sozinho. Tem mais um sinal legal, quando fica mais fácil orar. Se você perceber que está mais fácil conversar com Deus, que o tempo passa voando quando você está orando, é um bom sinal. Quer dizer que Deus está te trazendo para perto dele. Você não se sente cansado de orar, pelo contrário,
Sente o Espírito Santo te ajudando a falar com Deus. Às vezes, você pode até sentir uma vontade repentina de falar com Deus. É como se algo te puxasse para ficar na presença dele. Quando isso acontece, fica mais fácil ir até Deus. É um crescimento e tanto na sua vida espiritual. Nessas horas, a oração deixa de ser só uma coisa que você faz e vira um jeito de adorar a Deus. Não é mais só pedir coisas para Ele, sabe? Você começa a se comunicar com Deus de um jeito que nem dá para explicar direito. Você quer conhecer o coração de Deus e entender o que Ele quer que você faça aqui na terra. E tem mais uma coisa legal que acontece quando a gente ora assim. A gente começa a orar mais de acordo com a vontade de Deus. Não ficamos só pensando no que a gente quer ou precisa. Então, se você está sentindo essas coisas, pode ser que você esteja mais perto de Deus do que imagina. Quando você conversa com Deus, você está ajudando a espalhar o reino dele aqui na terra. É como Jesus ensinou seus amigos a rezar. Se você sempre quer ver Deus fazendo coisas incríveis através de você, isso é um sinal de que você está ficando mais próximo dele. Às vezes, você pode perceber que, ao invés de pedir coisas para você mesmo, você fica empolgado com a ideia de fazer as coisas que Deus quer. É como se você tivesse um amor especial pela casa de Deus. Lembra do rei Davi? Ele falou sobre isso nos Salmos. Ele disse que sua alma tinha uma vontade tão grande de estar perto de Deus que até doía. Quando você começa a perguntar para Deus como Ele pode usar você para fazer coisas boas no mundo, é sinal de que você está crescendo na fé. É como se você estivesse passando de criança para adulto na sua relação com Deus. Sabe, quando a gente aceita Deus, a gente vira filho dele. Mas Deus não quer que a gente fique sempre como criança na fé. Crianças são frágeis e não conseguem fazer muita coisa sozinhas. Deus quer que a gente cresça e vire filho adulto, entende? Alguém que pode ajudar a cuidar das coisas de Deus aqui na terra. Quando você começa a querer passar mais tempo conversando com Deus e fazendo as coisas que Ele pede, é um bom sinal. Você começa a se importar com as mesmas coisas que Deus se importa. Por exemplo, você pode começar a se preocupar em ajudar outras pessoas a conhecerem Deus também. Nessas horas, parece que o seu coração está batendo no mesmo ritmo que o coração de Deus. É como se as coisas que deixam Deus triste também deixassem você triste, e as coisas que fazem Deus feliz também fizessem você feliz. Às vezes, você pode sentir que Deus está colocando no seu coração uma preocupação especial por outras pessoas. Isso se chama intercessão. É como se Deus estivesse confiando em você para ajudar os outros através da oração. E tem mais. Se você perceber que Deus está te contando coisas sobre outras pessoas, isso também é um sinal de que você está crescendo na fé. Mas lembra, Deus só conta essas coisas para a gente usar para ajudar os outros, não para fofocar ou julgar, ok? Deus sempre procura pessoas que possam ser uma ponte entre Ele e os outros. Tipo Moisés, que era como um intermediário entre Deus e o povo de Israel. Ou Jesus, que é o maior exemplo disso, fazendo a ligação entre Deus e todo mundo. Então, se você sentir no seu coração uma vontade forte de ajudar os outros, pode ser Deus te chamando para uma nova fase na sua relação com Ele. Ele quer confiar em você para cuidar das outras pessoas. Esses são alguns sinais de que você está crescendo na sua fé e ficando mais próximo de Deus. Legal, né? Mas ainda tem mais algumas coisas para a gente ver sobre isso. O terceiro sinal de que você está crescendo na fé é algo chamado consagração. É quando você começa a sentir uma vontade estranha de viver de um jeito mais certinho, sabe? É como se você quisesse se entregar completamente para Deus. Quando você começa a se afastar das coisas que não fazem bem para o seu espírito, é sinal de que você está abrindo espaço para o que Deus quer na sua vida. É tipo quando a gente respeita alguém. A gente naturalmente quer agir de um jeito que agrade essa pessoa. Com Deus é parecido. Essa dedicação a Deus não acontece por acaso. É uma escolha que a gente faz. E quando a gente faz essa escolha, a gente fica mais próximo de Deus. É uma forma bem profunda de intimidade com Ele. Às vezes, essa escolha de viver mais perto de Deus faz a gente abrir mão de algumas coisas que o mundo oferece. É como um sacrifício, sabe? Pode ser difícil, mas quando a gente faz isso, a gente está construindo uma conexão mais forte com Deus. Você pode começar a se sentir mais consciente de que seu corpo é como um templo onde Deus mora.
Isso faz você querer viver de um jeito mais correto. É uma mudança e tanto na sua relação com Deus. Deus se importa com o seu espírito, sua alma e seu corpo. Ele quer andar com pessoas que estão buscando ser melhores. Quando a gente vive assim, Deus confia em nós para fazer coisas importantes para Ele. Você pode começar a perceber as coisas que Deus não gosta e escolher ficar longe delas. Toda vez que você deixa de lado algo que te afasta de Deus, você está crescendo na fé. Na Bíblia, tem uma parte que diz que só quem tem as mãos limpas e o coração puro pode ficar pertinho de Deus. Isso quer dizer que quando a gente se esforça para viver do jeito que Deus gosta, a gente consegue chegar mais perto dele. Quando você começa a criar um ambiente que faz Deus se sentir bem-vindo, é como se você estivesse convidando ele para morar com você. E pode ter certeza, Deus nunca recusa um convite desses. Essa escolha de viver mais perto de Deus ensina a gente a ter mais controle sobre nossas vontades. A gente aprende a honrar a Deus com tudo o que a gente é: corpo, mente e espírito. Você pode começar a perceber que correr atrás de sucesso e coisas materiais não é tudo na vida. Você descobre que tem um propósito maior para estar aqui na Terra. Suas prioridades mudam. Você começa a entender que só Deus pode te dar uma alegria que dura de verdade. Você passa a se importar menos com as coisas do mundo e mais com as coisas que fazem bem para sua alma. Em vez de perder tempo com coisas sem importância, você quer ajudar a espalhar o amor de Deus por aí. Então, se você está sentindo essas coisas, pode ser um sinal de que você está crescendo na sua fé e ficando mais pertinho de Deus. Então, vamos conversar sobre como a gente percebe que está ficando mais pertinho de Deus? Sabe quando você começa a olhar para o seu talento, suas habilidades e até para o seu dinheiro de um jeito diferente? É como se você entendesse que tudo isso são ferramentas que Deus te deu para ajudar outras pessoas. Isso é um sinal bacana de que você está crescendo na fé. Você começa a confiar mais em Deus para suas necessidades e fica feliz em usar seu tempo para honrar Ele. De repente, você está super animado para ajudar na igreja ou na sua comunidade. Você começa a se importar mais com coisas que vão durar para sempre, sabe? Tipo, fazer amizades com pessoas que também querem espalhar o amor de Deus por aí. Quando você percebe essa mudança no que é importante para você, pode ter certeza, Deus está te guiando para um caminho mais profundo com Ele. Agora, vamos falar de mais um sinal importante: sua amizade com o Espírito Santo. Isso mesmo, amizade. Quando você começa a sentir que o Espírito Santo está sempre com você, é um sinal e tanto de que você está pertinho de Deus. Muita gente que acredita em Deus não tem essa relação próxima com o Espírito Santo. Mas, olha só, Jesus mesmo disse que ia pedir pro Pai mandar o Espírito Santo pra gente. Ele é tipo um ajudante, um amigo que está sempre do nosso lado. Quanto mais você deixa o Espírito Santo participar da sua vida, mais você está crescendo na fé. É como se você estivesse abrindo a porta do seu coração para ele entrar e te ajudar em tudo. E tem mais, o Espírito Santo também muda a gente por dentro. Sabe quando você percebe que está mais paciente, mais amoroso, mais disposto a perdoar? Pois é, esses são os frutos que o Espírito Santo faz crescer na gente. É como se fosse um crachá que mostra que a gente é filho de Deus. O Espírito Santo é quem nos ajuda quando a gente está fraco, nos ensina sobre o amor de Deus e nos mostra como viver do jeito que Deus gosta. Ele amolece nosso coração e nos enche de amor e compaixão pelos outros. Então, se você está sentindo essas mudanças, se está mais preocupado com os outros, se está sentindo uma paz que não dá nem para explicar, pode ficar feliz. São sinais de que você está crescendo na sua fé e ficando mais pertinho de Deus. Olha só, vamos conversar sobre como a gente percebe que está crescendo na fé através do Espírito Santo? Sabe quando você está lendo a Bíblia e de repente parece que as palavras ganham vida? Isso é obra do Espírito Santo. Ele é como um professor especial que nos ajuda a entender de verdade o que Deus quer dizer. Sem ele, seria bem difícil pegar o real significado das Escrituras. O Espírito Santo faz a gente querer ficar mais pertinho de Deus. É como se ele acendesse uma chama dentro da gente, sabe? A gente começa a sentir uma vontade enorme de conversar com Deus, de louvar, de orar. Tem uma parte da Bíblia que fala sobre isso. Diz que a gente fica com sede de Deus, como se estivesse num deserto sem água. Quando você percebe que está querendo passar mais tempo estudando a Bíblia,
Isso é o Espírito Santo te ajudando a crescer. Ele faz a palavra de Deus ficar real para a gente. E sabe o que mais? Quando a gente começa a pedir ajuda pro Espírito Santo para tomar decisões, isso mostra que a gente está querendo seguir o caminho que Deus planejou pra gente. A gente fica mais atento à voz dele, sabe? É como se a gente estivesse aprendendo a linguagem de Deus. Então, se você está sentindo essas coisas, fica feliz. São sinais de que você está acordando espiritualmente, crescendo na fé mais do que imagina. Mas, tem uma coisa importante. A gente precisa cuidar desse crescimento. É como uma plantinha que precisa de água e sol para crescer forte. Se a gente não prestar atenção no que Deus está fazendo, a gente pode perder essa conexão especial. Como fazer isso? Primeiro, a gente precisa abraçar o que Deus está fazendo na nossa vida. É deixar Ele trabalhar no nosso jeito de ser, no nosso caráter. A gente não pode ficar no caminho dessa transformação que Deus quer fazer, sabe? Outra coisa importante é continuar vivendo de um jeito que agrade a Deus. Quando a gente faz coisas que a gente sabe que não são legais, é como se a gente colocasse um muro entre a gente e Deus. Por isso que é tão importante pedir ajuda pro Espírito Santo para viver do jeito certo. E por último, mas não menos importante, reserve um tempinho todo dia para ficar quietinho, pensando na palavra de Deus. Isso ajuda a manter essa conexão especial com Ele. Lembra, crescer na fé é uma jornada. Tem altos e baixos, mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai cada vez mais longe. Vamos conversar sobre como ficar ainda mais pertinho de Deus? Imagina só, quando a gente passa um tempinho quietinho, pensando na palavra de Deus, é como se a gente conseguisse entender melhor o que Ele está fazendo na nossa vida. É como se a gente ficasse super conectado com Deus, sabe? Nesses momentos, parece que nosso coração bate no mesmo ritmo que o de Deus. A gente começa a entender melhor o que Ele quer da gente. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer algumas coisinhas. Primeiro, é importante separar um tempinho todo dia para ler a Bíblia. É como se a gente estivesse enchendo nosso coração com as palavras de Deus. Isso ajuda a manter aquela chama da fé bem acesa dentro da gente. Depois, a gente precisa ficar bem atento ao que o Espírito Santo está querendo nos dizer. Sabe aquela vozinha dentro da gente que às vezes diz o que é certo ou errado? Então, é importante ouvir ela. Quando a gente faz o que o Espírito Santo pede, a gente sente uma paz bem gostosa. É como se tudo ficasse no lugar, sabe? E a gente vai crescendo cada vez mais na nossa caminhada com Deus. E tem mais. Quanto mais a gente se entrega para Deus todo dia, mais a gente sente essa conexão especial com Ele. É como se a gente estivesse construindo uma amizade bem forte com Deus. Então, que tal a gente começar a fazer isso? Vamos separar um tempinho todo dia para ficar com Deus, ler a Bíblia, ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer? Tenho certeza que a gente vai sentir uma diferença e tanto na nossa vida. Que tal a gente fazer uma oração agora mesmo para pedir ajuda para Deus nessa caminhada? Oi, Pai do céu. Queria te agradecer por todo o amor que você tem por mim. É incrível pensar que você, que fez todo o universo, se importa comigo. Obrigado por me ensinar a ficar mais pertinho de você. Às vezes, eu faço umas coisas erradas. Será que dá para você me perdoar? Quero muito viver de um jeito que te deixe feliz. Me ajuda a entender o que é realmente importante na vida. Quero aprender a dar mais valor pro seu reino. E se você puder me dar uma forcinha para ajudar outras pessoas, eu ficaria muito grato. Sabe, às vezes eu esqueço que as coisas que tenho podem ser usadas para fazer o bem pros outros. Queria muito passar mais tempo com você. Me ensina a entender o que você gosta. Quero te servir com tudo o que sou. Corpo, mente e coração. Sei que o Espírito Santo está sempre por perto. Me ajuda a ouvir o que Ele tem para me dizer? Quero que você faça parte de tudo na minha vida. Me dá uma força para viver de um jeito que te agrade, tá? Às vezes é difícil, mas eu quero muito te honrar com o jeito que eu vivo. Obrigado por me ouvir e por estar sempre comigo. Sei que você vai fazer coisas incríveis na minha vida. No nome de Jesus, amém. E aí, gostou dessa conversa com Deus? Espero que isso tenha te ajudado a se sentir mais pertinho dele. Se você curtiu, que tal compartilhar essa ideia com seus amigos?
E não se esqueça de se inscrever no canal. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida deles também.